Bom, realmente o evento teve uma abertura magnífica, quinto simpósio do Complexo Hospitalar, numa época de pandemia, e aí eu vou apresentar um pouco do que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Macaíba. Então aqui eu vou falar da neurociência, o que nós fazemos, tanto da parte da neurociência básica, como a neurociência aplicada e até a neuroengenharia. Então, basicamente, Macaíba, para quem não conhece, está a 20 minutos de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Já fica o convite a todos, para quem quiser conhecer o Instituto, só me manda uma mensagem para a gente combinar, para mostrar um pouco do que nós fazemos. Então, nesse tempo aqui, eu vou brevemente explicar algumas das nossas atividades, alguns dos projetos, e desses projetos que tem, principalmente que tem impacto mais direto na área da saúde. Então, da pesquisa básica até a pesquisa aplicada. E o importante, principalmente nessa época, para os graduandos, o pessoal que está investindo aí na formação profissional, é aproveitar essa época da pandemia para inovar. Em que forma? Inovar na forma de estudar, inovar pensando em como ele vai ser um profissional frente a essa nova era, a essas novas demandas, esses novos desafios. Não será o primeiro, não será o último, provavelmente nós teremos vários outros desafios desse. Então, essa época para os graduados, graduandos e os profissionais que já estão atuando, ela tem servido para tirar um pouco o pessoal da zona de conforto. E tirar da zona de conforto faz com que nós comecemos a pensar de forma diferente. E na área da saúde, nós vivenciamos isso no Brasil, tentar inovar numa época dessa é mais complicado do que parece. Então, o investimento em pesquisa e inovação, ela não pode parar. Então, quem está hoje na faculdade, está fazendo residência, aproveite essa época para inovar, não apenas para a sua própria formação, mas para o que realmente você pode contribuir para o país com a sua formação, com a sua profissão. Aqui nós temos um breve resumo do Instituto. Então, eu fico aqui nesse prédio, que é o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra. Aqui nesse livro, o professor Miguel Nicoleles tem um pouco da nossa história, até chegar aos últimos anos, e aqui alguns laboratórios, aqui não representei o nosso centro de saúde. Então, o que nós temos aqui? Esse é um laboratório que nós desenvolvemos microeletrodos. Então, esses microeletrodos, só para ter uma dimensão, esse microeletrodo é um fio mais fino ou da espessura do seu cabelo, cerca de 50 micrômetros. Esses fios nós desenvolvemos matrizes de microeletrodos aqui no laboratório, produzimos as matrizes e aí nós passamos para o implante. E esse implante nós fazemos aqui no centro cirúrgico. Aqui é a nossa veterinária que acompanha todos os procedimentos e os alunos fazem todo o treinamento, capacitação para depois fazer o procedimento de implante. Depois que o modelo animal, ou rato, ou camundongo, ou sagui, é implantado, depois da recuperação, nós fazemos as tarefas comportamentais em laboratórios como esse, fazemos o registro eletrofisiológico de neurônios com eletrodos invasivos, depois retiramos o tecido, dependendo do projeto, pode variar de alguns meses a anos, retiramos o tecido e avaliamos, então, esses tecidos na microscopia. E aí, o que nós queremos, então, com esse conhecimento da bancada, uma vez que você gera esse conhecimento, queremos transferir para a aplicação em humanos. Então, essa transferência de conhecimento, ela é muito importante para dar velocidade a algumas aplicações. Então, para quem está numa iniciação científica, por exemplo, aí no complexo, ou está fazendo um estágio com modelos animais, muitas vezes as pessoas pensam, eu estou fazendo um trabalho com um ratinho ou com um camundongo,
e ela não valoriza o tanto de conhecimento que ela tem nas mãos. Então, esse conhecimento é importantíssimo para os passos posteriores em aplicações futuras, por exemplo, em humanos. Então, durante a graduação, valorize muito isso que você faz no laboratório. Tá? Então, essa informação da pesquisa básica, ela tem grande potencial para chegar em aplicações em humanos, como nesse caso aqui. Então, no nosso caso, que nós trabalhamos com neurociência e neuroengenharia, esse desenvolvimento com modelos animais, que nós queremos é que ele passe e chegue em humanos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, temos rastreamento por cinemática com câmeras, temos rastreamento com sensores inerciais, suporte de marcha, suporte de peso para fazer a marcha, mesmo que a pessoa não consiga ficar em pé. Nesse caso aqui temos a marcha robótica com rastreamento também, imersão em realidade virtual e eletroencefalografia. Então, da mesma forma que nós estamos fazendo esses registros eletrofisiológicos, tanto invasivos como não invasivos. Invasivo com aquele eletrodo que eu falei, não invasivo com esse tipo de eletrodo de eletroencefalografia, nós relacionamos com o comportamento para determinar, então, qual é o mecanismo de ação e como você pode recuperar funções perdidas, por exemplo. Aqui são as salas para os alunos descansarem. Então, não é apenas fazendo pesquisa, mas precisamos de momentos para discussão, para tirar da zona de conforto, para você discutir com outras áreas. E, nesse caso, na neuroengenharia, ela é multidisciplinar, então nós temos desde alunos da medicina como alunos da engenharia. Então, isso é super importante para que a ciência, o conhecimento, ela seja horizontal, então não tenha fronteiras, não tenha barreiras. Então, esse conhecimento é importante para você, por exemplo, hoje, vencer esses desafios que nós estamos no Brasil. Então, conhecimento de uma forma uniforme para o país, certamente o país estaria diferente hoje se nós tivéssemos esse conhecimento mais amplo e disseminado de uma forma horizontal e não verticalizada para alguns grupos. Então, nesse caso, é importante que nós investirmos no desenvolvimento do país por meio da educação, da ciência e tecnologia. E o que nós vemos aqui, no que muito se fala nesses últimos anos, da indústria 4.0. Bom, se a gente olhar aqui nesses últimos anos, desde 1800 até agora, nós temos pouquíssimo tempo de muito desenvolvimento, de máquinas mecânicas a hoje nós estamos falando de máquinas que interagem. Então, na indústria 4.0, nós temos máquinas conversando, máquinas trocando informação, máquinas dentro do próprio hospital que deveria estar trocando informação, ou sensores espalhados em diversos lugares que trocam informações. Então, essa é a indústria 4.0, que hoje ela tem reflexo na saúde, na área da saúde, nos hospitais, nas clínicas, na prevenção de doenças, que ainda, de uma forma que ainda os profissionais que estão se formando nos cursos de saúde ainda nem imaginam. Então, nós precisamos investir na pesquisa e tecnologia, na ciência, pesquisa e tecnologia, de uma forma mais arrojada para que o país, nos próximos 10 anos, 20 anos, saia dessa posição de apenas consumir produtos importados. E hoje, com essa tecnologia, basicamente, toda a informação que você tem no mundo cabe na palma da sua mão. Então, diferente de 10, 20 anos atrás, que você tinha que ir até uma biblioteca para ter um artigo científico, hoje você tem isso na palma da sua mão, praticamente você tem toda essa informação no seu cérebro disponível em alguns milissegundos. Basta algumas buscas ali que você tem a informação muito rápida. E essa informação, para a pesquisa, ela é super importante para você disseminar conhecimento. Entretanto, muitas vezes esse conhecimento tem ficado ainda naquela famosa torre de marfim, que nós
devemos, ao máximo possível, fazer com que essa torre de marfim ela desapareça de uma vez por todas. Então, quando se fala que as falsas informações ou fake news, elas têm um poder muito grande, quanto mais o conhecimento que nós gerarmos dentro das universidades, dentro das instituições de ensino e pesquisa, ela fica presa, mais fácil para uma fake news circular. Então, quanto mais essa torre de marfim perdurar, pior para todos nós. Então, dessa forma, eventos como esse têm um papel importante para disseminar a informação, engajar principalmente os estudantes, que daqui a pouco eles é que estarão como profissionais atuando e formando opiniões. Então, é muito importante que essa torre de marfim simplesmente desapareça. E hoje muito se discute do papel da ciência. Então, como é que nós vamos discutir o papel da ciência com a população se essa informação fica restrita a um artigo científico para deixar um látice um pouco melhor? Então, essa informação ela tem que sair do laboratório para chegar realmente à população. E aí os estudantes têm um papel fundamental em eventos como esse para fazer com que realmente essa informação saia do artigo científico e circule. Certo? Dessa forma, no nosso caso, em neurociência, neuroengenharia, nós vimos aí nas últimas décadas um desenvolvimento enorme entre apenas o querer estudar o cérebro para agora nós copiarmos o cérebro. Em algumas décadas, o desenvolvimento tecnológico permitiu esse desenvolvimento e agora formas de você inspirar, criar outras tecnologias baseada na fisiologia. Então, o que isso qual é o impacto disso para a população? Muito se fala que a inteligência artificial pode, de alguma forma, ela vai substituir o ser humano. Então, muitas pessoas dizem isso de uma forma sem ter um conhecimento mais aprofundado. Então, imagine o seguinte, todas essas tecnologias que foram desenvolvidas agora aplicadas à saúde, o quanto que elas fizeram com que a população melhorasse a qualidade de vida, a terapia, a recuperação. Isso fez com que, nos últimos 150 anos, a sua expectativa de vida passasse de 40 anos para hoje 80 anos, ou seja, em pouco mais de 100 anos você dobrou a sua expectativa de vida. Então, essa tecnologia ela pode ser utilizada para que você melhore a qualidade de vida, melhore as terapias, faça melhores prevenções. Então, como é que essa tecnologia, essa capacidade dessa tecnologia tomar algumas decisões, ela pode ajudar um profissional de saúde? De uma forma muito simples. Para os profissionais de saúde já atuando, o quanto vocês gostam de ficar preenchendo formulário e gastam tempo precioso da sua vida profissional preenchendo formulário. O quanto que esses formulários não poderiam ser preenchidos automaticamente ou de uma outra forma, que o seu cérebro, você levou 5, 10 anos para hoje atuar profissionalmente de uma forma muito qualificada, você fica ali preenchendo papel da mesma forma que 20 anos atrás. Então, essa tecnologia ela pode ser desenvolvida para você utilizar melhor o seu tempo para o paciente, para o tratamento, para uma recuperação, pensar novas terapias e assim por diante. Então, deixa a tecnologia, a inteligência artificial, por exemplo, fazer coisas corriqueiras que tomam o seu tempo e você poderia estar investindo em outras funções importantes. Então, não tenham medo da tecnologia e da inteligência artificial. Usem de uma forma com que você possa extrair o melhor. Esse daqui é um exemplo muito simples de inteligência artificial. Esse daqui é uma startup que começou há pouco tempo. Antes era gratuito, agora é pago. Se você digitasse aqui algum texto, nesse caso aqui eu digitei Motor Learning, aprendizado motor, e aí a inteligência artificial, baseada em milhões de artigos científicos, ela vai fazer uma procura baseada nas pesquisas que eu já fiz e vai começar a preencher esse texto de uma forma
que você tem sentido, você encontra sentido no texto. Então, essa é a parte interessante. Então, por exemplo, aqui você tem um texto considerando o aprendizado motor, com referências e tudo. Agora você, como docente de uma universidade, pensa o seguinte: imagina que essa tecnologia está disponível de outras formas, gratuitas, outras formas dessa, elas estão gratuitas na internet. Imagina você agora, docente numa universidade ou numa instituição de ensino e pesquisa, e o seu aluno chega com um texto desse. Como é que você vai saber que esse texto foi escrito por uma inteligência artificial ou foi escrita por ele? Ou seja, nós não queremos mais agora prestar atenção apenas nesse conteúdo. O que nós queremos? Nós queremos agora, de um outro perfil de profissional, é que saiba utilizar essa capacidade de gerar informações. Ele precisa agora ter habilidades para ler um texto desse, extrair a informação que é importante, sintetizar isso para fazer alguma aplicação ou uma solução de um problema ou resolver uma determinada demanda de um paciente. Então, agora você não tem mais que se preocupar se o aluno copiou ou não copiou, se o profissional copiou ou não copiou. Mas agora é como é que ele resolve aquele problema. Se ele vai procurar uma informação lá no Google, copia e cola, aquilo não é mais importante. O que é importante é como é que ele soluciona o problema daquele paciente. Se ele vai gerar essa informação e vai utilizar a informação de uma forma correta, ótimo. Ele vai gastar menos tempo do que ter que ler 50 artigos científicos para depois extrair aquela informação. Então, nós podemos agora utilizar essa informação, a tecnologia, de uma forma que você ganha tempo. Eu não preciso mais simplesmente ler 500 artigos que saem por dia de uma determinada área. Eu posso fazer com que essa inteligência artificial, por exemplo, ela retire as informações consideradas importantes e faça um resumo. E aí eu posso agora melhorar o uso do meu tempo para buscar novas informações e o mais importante, que ainda não se faz, é como você conecta essas informações de diferentes áreas para solucionar um problema de um paciente. Então é aí que está a nova inteligência. Então, basicamente, os professores que estão por aí terão esse novo desafio. Então, se o aluno vai colar ou não vai colar, já não importa mais. É como é que ele busca uma informação e resolve um problema. E agora, com essa quantidade de informação gigantesca que nós estamos fornecendo gratuitamente para diversas empresas gigantescas, seja por meio do seu celular, seja por meio das buscas que você faz na internet, todas essas informações elas estão fornecendo informações, dados importantes que podem ser utilizados para, no nosso caso, para a área da saúde. Então, hoje, o uso desses dispositivos, relógios, celulares, daqui a pouco você já tem, na realidade, dispositivos na sua casa. Esses dispositivos, cada vez mais vestíveis, eles podem extrair informações e essas informações agora podem ir direto para o profissional de saúde. Então, imagina agora o seguinte, se ao invés, como foi comentado, temos hospitais cheios de pacientes. Imagina agora se hoje, simplesmente, você tivesse como monitorar temperatura de milhares de pessoas. Que ser humano consegue fazer isso? Qual é o profissional da saúde que consegue fazer isso? É impossível. Porém, com essas tecnologias vestíveis, você pode criar algoritmos que eles rastreiam e te indicam quais as pessoas que começaram a ter uma alteração na temperatura. E a importância disso? Você vai ter agora dispositivos
tecnologia que rastreiam durante toda a sua vida. Rastreando durante toda a sua vida, essas informações agora elas podem fornecer padrões de normalidade, e aí o seu filho ou uma outra pessoa qualquer, com esses dados, eles podem indicar quando é que tem uma alteração. Ou seja, essa tecnologia vai permitir em breve que você faça uma intervenção na área da saúde muito antes que ele tenha uma determinada alteração que seria clinicamente detectável. Parece ficção científica. Então, esse artigo aqui já é de 2018, mas na realidade, o investimento em tecnologias vestíveis para dados da área da saúde, ela já vem sendo estudada por grandes empresas de tecnologia já tem mais de 10 anos, e não é à toa. O acesso a essa informação é da ordem, agora nós estamos falando no mundo, da ordem de trilhões. Isso envolve muito investimento. Imagine que, na Europa, se você conseguir apenas retardar o aparecimento, não estou nem falando curar, mas se você apenas retardar o aparecimento do Alzheimer em 5 anos somente, não a cura, você retarda o aparecimento do Alzheimer na Europa em 5 anos, em 1 ano apenas, você tem uma economia na ordem de 1 trilhão. Então, imagina que em pesquisas nessa área você investe alguns milhões, na realidade, uma pesquisa dessa, se consegue ter um retardo, um atraso no aparecimento de Alzheimer na Europa, você tem uma economia no sistema de saúde da ordem de bilhões até chegar à ordem de trilhão de dólares. Então, esses dados da área da saúde, cada vez mais, eles estão sendo perseguidos porque eles vão fornecendo informações muito importantes. Na realidade, você já fornece esses dados com seu celular, com seus dispositivos vestíveis, e daqui a pouco eles fornecerão mais informações do que você espera. No nosso caso, nós temos, na área de neurociência e neuroengenharia, nós temos interesses em unir essas tecnologias com realidade virtual, interface cérebro-máquina, rastreador de olhar, sensores inerciais, para você estudar o funcionamento do sistema nervoso. Então, como o sistema nervoso funciona de uma forma sem alteração, para você, então, propor novas soluções e recuperar funções perdidas ou mesmo lesões mais graves. Nesse caso, como nós podemos fazer? Então, aqui no Instituto, nós fazemos esse tipo de registro eletrofisiológico com eletrodos implantados, como aquele que eu falei. Cada fio desse tem 50 micrômetros e eletrodos não invasivos, como o eletrodo de eletroencefalografia. E aí nós podemos registrar, então, o que nós chamamos de potencial de campo, com eletrodos invasivos, os potenciais de ação, os spikes, e a eletroencefalografia. Isso nós podemos fazer em qualquer área do sistema nervoso hoje, aqui em Macaíba. Isso. E aqui, por exemplo, em modelo animal, nós fazemos dessa forma, ele é muito parecido esse head stage, e esse daqui é parecido com o eletrodo que nós utilizamos. Então, aqui todos os alunos, eles fazem o próprio eletrodo, a própria matriz do microeletrodo, ele aprende a fazer isso, e aí ele aprende a fazer a cirurgia também para o implante. Aqui é um exemplo de um procedimento que nós mudamos o procedimento de treinamento, utilizando um ovo cozido, e aí nós fomos comparar com o crânio de um rato, e aí tem várias similaridades. Então, hoje o treinamento, antes de um aluno começar a utilizar um modelo animal, é fazer craniotomia em ovos cozidos. Ele retira a casca sem mesmo tocar a membrana, e, portanto, preservando o que seria a dura mater. Então, quando ele chega nesse nível, aí ele passa, então, para o treinamento em modelo animal. Aqui é um exemplo desse registro. Aqui é um rato com a conexão, um head stage, o cabo, e aqui são os potenciais de ação sendo registrados. Então, isso daqui é em tempo real. Depois de uma semana, nós podemos fazer o registro eletrofisiológico. E durante um comportamento livre, o rato não precisa estar anestesiado. Esse é um exemplo. Isso começou com
com esse trabalho em interface cérebro-máquina, 1999, do professor Nicolelis com John Chapin, no qual foi demonstrada essa possibilidade de você registrar o córtex motor de um rato, processar esses disparos neuronais e fazer com que esses disparos neuronais controlassem essa alavanca para que o rato tomasse água. Como você faz isso? Primeiro você registra o rato utilizando a própria pata. Você processa essa informação, extrai esse padrão de controle motor e aí você envia esse padrão de controle motor neuronal para essa interface cérebro-máquina, para que a interface faça o movimento do braço. E aí, então, num dado momento, o rato percebe que ele não precisa mais mover a própria pata para receber água. Ele simplesmente pensa e aquela informação cortical aciona a alavanca e essa alavanca traz água para ele. Então, ele aprende que ele não precisa mais mover a própria pata. Ele simplesmente envia a informação cortical para a interface e a interface faz um movimento para ele. Então, isso em 1999. Se pensarmos, tem pouco tempo, entre o ano 2000 até agora, para que essas interfaces que foram testadas inicialmente em modelo animal começassem a serem testadas em humanos. Então, isso de 2000 para cá é um tempo muito curto quando a gente está falando de pesquisa científica desse tipo. E o que nós fizemos com essa capacidade de você registrar informação e transmitir para uma interface? Então, se vocês observarem aqui, esse é um rato que ele tem que fazer uma discriminação tátil com a vibriça nessa portinha. Nessa discriminação, ele tem que voltar para essa outra cabine e escolher qual é o lado que ele coloca o focinho dele, ou à direita ou à esquerda. Ele tem que fazer uma discriminação tátil, voltar e tomar a decisão. Então, ele discriminou, voltou e respondeu para esse lado. Aí ele espera novamente, abre a porta, ele vai, é uma outra largura, ele discrimina, volta e responde. Nós fizemos então com essa informação. Enquanto o rato está discriminando, então é o processamento dessa informação tátil, nós adquirimos esse sinal e enviamos para um outro animal que estava nos Estados Unidos. E aí esse processamento foi feito em tempo real e o rato, lá nos Estados Unidos, sentia o que o rato aqui no Rio Grande do Norte estava sentindo. Então, como que isso acontece? Imagina se você hoje pudesse, ao invés de pegar o celular, teclar e mandar uma informação e a outra pessoa pega o celular e lê, você simplesmente, com essa conexão, você poderia pensar, essa informação foi e a outra pessoa já sabe o que você enviou. Ela não precisa abrir nada. Então, essa é uma conexão entre um cérebro e o outro, uma interface cérebro-cérebro. Qual é a aplicação ou possíveis aplicações para isso? Imagine que você teve uma lesão numa área do seu sistema nervoso e agora essa falta dessa conexão você pode substituir por uma rede, agora um hardware, que pode conectar áreas do seu cérebro que foram lesadas. Então você conseguiria, tecnicamente, transferir informações para áreas do seu sistema nervoso que foram perdidas. Então é uma interface cérebro-cérebro, interface direta. Essa é uma demonstração que é possível, tecnicamente, você transmitir uma informação de um cérebro para o outro ou de uma parte de um cérebro para a outra parte do cérebro. Então essa é uma das áreas que nós temos bastante interesse, recuperar funções, nesse caso aqui, com lesão medular. Nesse caso, os participantes são pessoas com lesão medular Ásia A, então não sentem e não mexem abaixo do nível da lesão. E aí nós aplicamos esse conhecimento desde a interface cérebro-máquina até a realidade virtual, marcha robótica, de uma forma coordenada, essa que é a parte importante, coordenada pelo comando cerebral. Então, mas como assim? Se tem uma lesão na medula, como é que essa informação vai chegar na musculatura? Então, como que nós fizemos?
com eletrodos de eletroencefalografia, você decodifica essa informação e essa informação ou vai controlar um avatar, e aí a pessoa sente como se fosse ela mesma, utilizando óculos de realidade virtual. Esse óculos de realidade virtual coloca as pernas de um avatar, por exemplo, na mesma posição que as suas pernas. Então, quando as pernas do avatar se mexem, você tem a sensação que é a sua própria perna que está mexendo. Então, essa é uma forma de você potencializar ou facilitar essas vias com a informação visual. E aí nós utilizamos, então, interface cérebro-máquina com realidade virtual, depois com suspensão de peso, para aumentar essa sensação do real, até chegar na possibilidade de você usar uma interface cérebro-máquina com marcha robótica com o exoesqueleto. E esses participantes demonstraram, em pouco tempo, um controle voluntário de musculaturas abaixo do nível da lesão que não eram esperadas. Então, como que isso pode acontecer? Qual é a hipótese? Bom, tem artigos agora relatando que mesmo numa lesão medular completa em humanos, sobram algumas fibras, cerca de 1 a 2%. Então, esses axônios que permanecem íntegros, mas não estão funcionais, de alguma forma, esse treinamento com reabilitação virtual, mais a interface cérebro-máquina, essa combinação de tecnologias potencializou o fortalecimento dessas vias e fez com que, de alguma forma, eles recuperassem o controle de algumas musculaturas. Então, aqui é um exemplo da utilização do exoesqueleto. Então, o sinal do EEG, da eletroencefalografia, é enviada para o equipamento e aí o equipamento executa. Então, é muito parecido com o que nós fazemos. Nós precisamos controlar todos os músculos. Nós simplesmente enviamos o sinal. Córtex motor vai para a musculatura e executa o movimento. Então, córtex motor envia informação para os eletrodos de eletroencefalografia, processamos os dados e essas informações fazem o controle do equipamento. E aqui, depois de algum tempo, essas contrações voluntárias que começaram a aparecer em todos os pacientes, todos os participantes, e essa foi a grande surpresa. Então, a parte da interface cérebro-máquina, na realidade, é a parte mais fácil de se explicar como funciona. Agora, como é que pessoas com lesão medular completa, ASIA-A, começaram a ter controle da musculatura abaixo do nível da lesão que antes não tinha. Tanto a via eferente, no controle dessa musculatura, como na via aferente, sensação abaixo do nível da lesão, ambas tiveram alterações. Ou seja, enquanto nós estamos nos formando na graduação e aprendendo de uma forma estática, se nós ficarmos presos a essas informações, nós simplesmente vamos aceitar como uma verdade e vamos deixar de arriscar e de tentar fazer algo mais para a reabilitação. Por isso é a importância desses alunos agora participando de eventos como esse, eles saírem da zona de conforto, não mais se contentarem com aquela informação que tem no livro, mas questionarem de uma forma inteligente para questionar isso e fazer com que o profissional possa fazer algo mais para aquele paciente. Então, essa é uma forma que a pesquisa para a formação profissional dos profissionais da área de saúde pode ter um impacto muito grande na qualidade dos profissionais e dos atendimentos na área de saúde. Então, isso que eu mostrei nesse trabalho que nós fizemos, coordenado pelo professor Nicoleles, é de uma forma utilizando a interface cérebro-máquina, nós chamamos não invasiva. É o eletrodo que está no scalp, no couro cabeludo, você registra a informação e essa informação vai para a interface. Esse outro trabalho aqui, de um grupo francês, eles fizeram também recentemente, eles implantaram esses eletrodos na medula. Então, o mesmo caso, pessoa com lesão medular, ela tenta executar a marcha, ela está utilizando esse mesmo sistema de suporte de peso e ela não consegue. Então, com esses eletrodos implantados agora na medula,
quando você liga a estimulação de uma forma coordenada, de uma forma conhecida, você pode fazer com que aquela estimulação reproduza o movimento da marcha. Então, essa é uma outra abordagem para você pensar em novas formas de reabilitação e, quem sabe, no futuro, ter combinações dessas abordagens. Nesse outro trabalho, ainda coordenado pelo Miguel Nicoleles, ao invés de utilizar eletrodos invasivos, são eletrodos não invasivos, então continua a interface cérebro-máquina não invasiva, eletroencefalografia, que envia informação para um estimulador não invasivo. Esse estimulador não invasivo faz a contração da musculatura. Então, pode ser uma outra forma de inovar nessa capacidade de estimular o sistema nervoso. Você recruta a musculatura de uma forma que até agora não era possível. Aqui é o próprio paciente, ele tem que utilizar a informação cortical dele, pode ser do córtex motor da área das mãos, da área dos membros inferiores, e essa informação é que vai acionar a estimulação. Enquanto ele mesmo, ativamente, não faz isso, ele não tem a estimulação. Então, essa é uma forma de você estimular áreas motoras que até agora não eram possíveis. Então, normalmente, quando você vê um paciente fazendo uma reabilitação, você vê as pessoas falando, imagina que você está fazendo tal coisa, imagina que você está vendo ou tentando movimentar as suas pernas. É muito difícil para uma pessoa que tem lesão medular ela imaginar realmente, utilizando a área do córtex dela, córtex motor, que aquele membro inferior está se movimentando. Com a interface cérebro-máquina, não. Com a interface cérebro-máquina, o eletrodo ele tem que captar a ativação naquela área motora para que aquele sinal, então, fazer com que o estimulador faça a contração da musculatura dele, de uma forma ativa. Então, você força realmente a pessoa a utilizar uma área do córtex que provavelmente ela estava há muito tempo sem utilizar. Então, você recupera essa capacidade, possivelmente isso tem um impacto muito grande na facilitação dessas vias e possivelmente em novas formas de reabilitação. Para que essa contração seja executada de uma forma fisiológica. Então, para quem está usando essa interface, essa sensação de contração ela tem que ser muito próxima do que você tinha antes, para que não haja um conflito de você tentar fazer uma extensão do joelho e aí a interface faz uma flexão do joelho. Então você vai criar um conflito entre os comandos. Então a ideia é que você possa mimetizar esse controle de uma forma mais detalhada possível. E aqui no desenvolvimento dessa tecnologia, aqui é um outro aluno, aqui ele está desenvolvendo o algoritmo para que se faça a estimulação de uma forma mais precisa e menos dependente do terapeuta ou de quem for ali fazendo a reabilitação. Ou seja, o movimento dos membros inferiores do paciente, ele não pode depender do olhar da terapeuta ou do terapeuta ali no momento de observar como é que está sendo realizada a contração, se o movimento está adequado ou não. Se você tiver uma tecnologia que rastreie o movimento automaticamente, esses sensores eles realimentam o sistema para que o movimento seja feito o mais rápido possível, o feedback seja o mais rápido possível e a própria pessoa tenha a sensação que o paciente tem a sensação que ela mesma está controlando o movimento. Então é dessa forma que nós queremos que aumente o acoplamento entre a intenção da pessoa, do paciente, e a execução da ação motora, para que dessa forma você potencialize ou facilite essas vias motoras, para recuperar, no caso, para reabilitação motora. Então essa é uma possibilidade. E aqui, depois
de algum tempo de treinamento, nesse caso, um paciente com lesão medular, dá para ver quando nós mostramos aqui para o nosso neurologista, ele falou, não, aqui é impossível que passe alguma coisa. E aí, quando nós fizemos a eletromiografia, aqui é a fase de repouso e aqui é a fase de contração voluntária, coordenado pela nossa fisioterapeuta, Camila. Então, aqui eu consigo demonstrar que realmente está acontecendo algo. Eu faço o espectrograma da eletromiografia de superfície e demonstro que há alterações voluntárias de acordo com os comandos. Então, nesse músculo, eu consigo demonstrar isso. Nesse, por exemplo, já nem tanto. Então, na avaliação clínica, se você só olhar para o paciente, palpar, realizar toda a sua avaliação clínica, você não detecta isso nesse nível. Agora, se a gente utiliza essa informação como feedback para o paciente, quando ele tem essa visão que ele está controlando algo, você aumenta essa realimentação desse sistema. Então, isso pode agora também ajudar nessa forma de reabilitação. Ainda aqui, nesse outro trabalho, essa aluna tem interesse no paradesporto, ela é classificadora. Então, um dos problemas era como é que você classifica os para-atletas, já que eles têm níveis de espasticidade diferentes. Então, aqui a ideia era fazer um sistema que pudesse registrar a atividade eletromiográfica, e essa atividade eletromiográfica com sensores inerciais, nós podemos agora avaliar, quantificar de uma forma mais objetiva e menos subjetiva. Então, a ideia é desenvolver um sistema que possa automaticamente fazer uma relação do nível da espasticidade. Aqui, esse trabalho é um recente de um grupo francês que, ao invés de utilizar eletrodos não invasivos, como no nosso caso, eles fizeram com eletrodos invasivos. Então, esse paciente aqui ele está com eletrodos implantados invasivos e esses eletrodos registram a informação cortical para controlar essa espécie de exoesqueleto. Aí, como vocês podem ver, aqui o exoesqueleto está preso com o sistema de suporte de peso, justamente para evitar qualquer risco. Então, essa é uma tendência hoje no mundo, desenvolvimento de novas tecnologias para reabilitação. Então, imagine que daqui a pouco você não precise mais ir até uma clínica, um hospital para utilizar um exoesqueleto desse, para fazer marcha robótica, um treinamento robótico, já que você poderá ter um desse portátil, automotiva, já enxergaram esse mercado e estão trabalhando no desenvolvimento de exoesqueleto para você usar na sua casa. Então, você não precisa mais ir até uma clínica. Então, aquela clínica que tem um equipamento de marcha robótica e só ela na cidade toda, aquilo vai acabar. Então, daqui a pouco, você vai poder alugar um sistema desse ou comprar um sistema desse para fazer a reabilitação. Então, esse tipo de tecnologia está cada vez mais, ela é cara, mas está cada vez mais próxima, e quanto mais nós investimos em pesquisa, mais isso vai ficar próximo da nossa realidade. Essa é uma das áreas que nós também temos com realidade virtual, utilizar não apenas o equipamento real, mas também utilizar um sistema virtual. Aqui nesse caso, utilizando óculos de realidade virtual, você pode simular a marcha com o sistema de suporte, e aí com aqueles sensores e atuadores vestíveis, nós queremos que essa informação passe para o paciente. Então você pode monitorar a marcha, monitorar desequilíbrios à distância. O paciente não precisa mais estar ali na sua frente para você falar que ele tem uma instabilidade ou ele não tem uma instabilidade. Simplesmente você tem, como eu falei, você poderia ter o dado de milhões de pacientes e você só vai olhar com atenção para aquele paciente que começa a ter uma alteração. E isso poderia disparar no seu celular e você recebe isso. Então, você poderia receber dados dos sensores inerciais, poderia receber dados dos exames de sangue, do painel bioquímico, do que você quiser. A integração dessas informações, elas poderão melhorar a assistência. Pense num hospital agora, no hospital todo automatizado, que você sabe quanto tempo um leito fica disponível, uma troca, quanto tempo leva para um paciente chegar lá, e você tira a fila e melhora o desempenho agora das
tecnologias investidas em grandes hospitais, por exemplo. Então, você pode utilizar a tecnologia para melhorar a assistência para os pacientes. Não é dar mais trabalho para os profissionais de saúde. Você melhora a qualidade da assistência e facilita a vida dos profissionais de saúde. Principalmente que eles não precisarão mais ficar preenchendo um monte de papel. Então, nesses desenvolvimentos, nós podemos rastrear aqui as informações nos membros inferiores, como eu falei, colocar no óculos de realidade virtual. Isso pode ser utilizado em jogos, pode ser utilizado em reabilitação. Esse é um outro jogo que nós fizemos para a bocha paralímpica. Então, os jogadores, aqui é o João Paulo simulando. Com o óculos de realidade virtual, nós podemos rastrear com acelerômetro e giroscópio os movimentos, detectar exatamente quando é que teve uma espasticidade e o treinador dele pode mudar até a forma de reabilitação dele para que melhore o desempenho dele no treinamento. E aí nessa área de realidade virtual que está crescendo muito, nós temos aqui algumas alunas, a Mabi já é ex-aluna, a Tassi e a Tâmara ainda estão terminando o mestrado. E nós fizemos, pegamos a realidade virtual, elas têm muito interesse, então toda essa área de realidade virtual para aplicação em saúde, estão trabalhando no mestrado com isso, só que elas gostaram tanto dessa área que montaram uma startup, Educar, e conseguiram passar aqui num edital do Centelha em Sergipe, e agora elas estão com uma startup iniciando com os trabalhos de educação, saúde e realidade virtual, criando novas formas agora de educar ou até você visualizar o sistema de uma forma que até então era pouco provável. Então, ou seja, se você está na graduação, hoje não precisa mais esperar você terminar um mestrado, um doutorado para você falar, agora eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um projeto. Você pode e deve, durante a sua graduação, se você tem alguma ideia, tente discutir essas ideias com alguns professores, tente levar para frente. Não deixe essa ideia acumular. Se algum professor vai falar para você, essa ideia aí não serve para nada, discute com outro. Às vezes essas ideias saem de garagem e viram grandes aplicações com impacto no mundo. Nós temos vários exemplos disso fora do Brasil. Por que é que isso não acontece nas universidades brasileiras? Então, nós precisamos estimular muito os alunos que estão na graduação. Às vezes eles têm muitas ideias, só que são podados ali logo no início. Como é que, podando um cérebro no início, ele vai ser um profissional criativo. Quando ele chega na pós-graduação, a gente fala, vamos fazer um projeto que ninguém fez. Se ele nunca pensou dessa forma a graduação toda, como é que ele vai chegar na pós-graduação e pensar num projeto que ninguém fez, se o tempo todo foi podado a fazer sempre da mesma forma? Então, nós precisamos repensar, inclusive, com toda essa tecnologia, novas formas de formação. Essa é uma outra área que nós temos aqui no Instituto, que é a de neuromodulação. Essa área está crescendo muito, então esse daqui é um dos maiores exemplos que nós temos de aplicação que saiu da bancada. Aqui é um sagui, nós deixamos o sagui com o sintoma do Parkinson, então ele fica com parkinsonismo. Fazemos esse modelo, implantamos o eletrodo na medula e aplicamos a estimulação. Então, primeiro ele é treinado a pegar o marshmallow aqui e a gente deixa ele com parkinsonismo. Então, ele fica parado, com a cinesia. Quando a gente liga a estimulação na medula, ele começa a se mexer para pegar o marshmallow aqui na frente. E isso ele faz de uma forma bastante complexa. Então, ele faz esse movimento complexo e leva o marshmallow até a boca. Então, é um movimento complexo que ele tem refinamento. Ele consegue fazer isso com detalhe para pegar o marshmallow com os dedos e colocar o marshmallow na boca. Ele faz esse movimento, come, e enquanto a estimulação na medula estiver presente, ele faz isso. Assim que você desliga a estimulação na medula, ele volta a ficar parado. Então, isso começou com o modelo de roedores e depois nós fizemos isso aqui em Macaíba com sagui. E a parte interessante disso é que hoje já tem vários laboratórios no mundo sendo testado. Esse é um dos laboratórios aqui no Brasil, lá no grupo de São Paulo,
que fez. Aqui é o mesmo paciente com a estimulação medular ligada e aqui o mesmo paciente com Parkinson sem a estimulação. Então dá para ver bem a diferença entre estimulação medular ligada e a estimulação medular desligada. Então esse é um exemplo que um projeto da bancada pode chegar a uma aplicação dessa com impacto no mundo. Aqui é um outro trabalho de uma aluna com neuromodulação. Aqui nós pensamos, então, como é que a neuromodulação pode ajudar as crianças com microcefalia que têm bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Então, esse foi o mestrado aqui da Valéria. O artigo dela a gente está preparando agora para submissão. Então, essa é uma forma que a gente pode modular o sistema nervoso e recuperar algumas funções perdidas. Nessa área de neuromodulação, agora nós temos vários outros projetos. A ideia é utilizar tanto para o controle, melhorar o controle do movimento, seja em atleta, seja em paciente, como os casos dos atletas de esporte adaptado e assim como os pacientes aqui. Então, nesse caso aqui, já foi demonstrado em atletas o efeito da neuromodulação, tem-se até discutido agora em grandes revistas, o papel da neuromodulação como um doping, como é que você vai detectar que um cérebro foi neuromodulado. Se você alterar a percepção de cansaço de um atleta, por exemplo, ele vai desempenhar mais do que ele desempenharia. Como é que você pode detectar isso? Fica difícil. No nosso caso, nós queremos aplicar isso para a recuperação de algumas funções, como nos casos aqui que nós temos de crianças do espectro do autismo. Então, aqui o outro trabalho que nós fizemos, colaboração, no caso da chikungunya, modular a dor. Então, uma coisa que não está sendo controlada, sintoma, vamos tentar usar a neuromodulação para diminuir essas algias. Então, teve um efeito. E aqui, mais recente, nesse trabalho, nós fizemos uma revisão de quais são as possibilidades da neuromodulação frente ao SARS-CoV. Como é que, uma vez que a entrada pela via respiratória do vírus está conhecida, agora como é que esse vírus chega no sistema nervoso ainda está sendo discutido, primariamente possivelmente por neurônios que têm o receptor AC2, mas ainda há uma discussão sobre isso, ou por células do sistema circulatório. E aqui o nosso interesse era como é que a neuromodulação do sistema nervoso autônomo poderia modular tanto a resposta inflamatória ou a liberação de citocinas, como poder recuperar também algumas funções que agora elas estão, alguns sintomas que os pacientes estão relatando, assim como fadiga, um cansaço para andar, dores. Então, como é que essa neuromodulação vai fazer isso? Então, esse é um novo projeto que a gente começou. E aí, frente a essa pandemia toda, os alunos daqui, já que tiveram que parar os experimentos no laboratório, resolveram se juntar. Nós fizemos máscaras para serem doadas aqui no Rio Grande do Norte, doamos também para Paraíba. Fizemos isso por um tempo, agora diminuíram as requisições, mas continuamos com outras pesquisas. Também eles estão fazendo uma pesquisa com profissionais da saúde, até que ponto os profissionais de saúde tiveram treinamento suficiente com EPIs para evitar o contágio. Então, aqui nesse caso, é um braço robótico de alguns milhões. 10 anos atrás, muitos se perguntavam para que se investir tanto num braço robótico desse, custa milhões e milhões de dólares, mas esse é um projeto americano. E hoje o que nós temos? Nós temos agora competições nas quais, essa foi na Suíça, ela acontece a cada 2 anos, nas quais braço robótico, perna robótica, cadeira de roda controlada por interface são cada vez mais frequentes. Ou seja, essas tecnologias, com o barateamento delas, elas serão cada vez mais próximas do dia a dia do profissional de saúde. Como é que o profissional de saúde hoje no Brasil está sendo formado para trabalhar com esses pacientes daqui 5 anos, 10 anos, quando essas tecnologias começarem a chegar? Ou mais, como é que os profissionais da saúde no Brasil estão sendo formados para desenvolver tecnologias e não continuarmos dependentes de tecnologias externas?
Então, essa é uma grande pergunta que nós temos para estimular as universidades, a formação tanto de profissionais, professores, os alunos na graduação, como é que nós vamos mudar esse panorama no Brasil, dessa dependência tecnológica de conhecimento externo. Então, nós precisamos investir agora em educação para que isso mude daqui 10 anos, 20 anos. Esse outro exemplo para fechar, eu mostrei bastante coisa sobre tecnologia, mas não é só tecnologia, não é uma inteligência artificial, não é um computador com superprocessadores que vai fazer com que um paciente faça algo a mais. Ainda depende do sistema nervoso humano, depende do profissional de saúde. Por isso que esse profissional de saúde ele precisa mudar a forma com que ele está vendo a saúde no país. A saúde, nós estamos falando de saúde 4.0, a indústria 4.0, agora já está chegando a saúde 4.0, começou-se a discutir a indústria 5.0. Então, como é que essa integração de tecnologia vai fazer com que o profissional de saúde que está sendo formado hoje utilize essa tecnologia tanto para fazer melhores prevenções, como fazer melhores tratamentos? Como é que isso impacta no sistema de saúde do país? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, esse é um dos nossos pacientes. E depois que ele teve a lesão medular, ele ficou 1 ano sem sair de casa, só vinha para fazer a reabilitação e voltava para casa. Era sempre nessa mesmice. Até que um dia a gente conseguiu convencê-lo a sair de casa, levamos até a praia de Ponta Negra, lá em Natal, levamos horas para tirá-lo da cadeira de roda dele e para ir para essa cadeira de roda adaptada. Aqui a Marcela, Lorena, conversando com ele, sempre estimulando para ele sair, ele com muito medo, até que ele começou a ganhar um pouco de autonomia, começou a perceber que ele podia fazer muito mais do que ele estava fazendo e foi se soltando, começou a tentar nadar aqui, Marcela correndo atrás dele, começou a dar braçada, de uma vez que ele percebeu essa autonomia dele, ele simplesmente começou a se soltar. E aí já queria pegar a onda e aí foi. Então, dessa forma, muitas vezes, o profissional de saúde que está ali no dia a dia faz a mesma coisa sempre. E, às vezes, algumas atividades que tiram o paciente daquela mesmice, daquela zona de conforto, faz com que ele tenha ganhos extraordinários. Esse é um exemplo, sem tecnologia nenhuma, só seres humanos ali envolvidos no momento, conseguiram convencê-lo e aí ele passou de algo que ele não queria nem sair de casa, para agora ele começar até a ter possibilidades de fazer treinamento da natação adaptado. Ou seja, então nós precisamos usar o nosso cérebro, o sistema nervoso, desses profissionais de saúde para criar, mudar, tirar o Brasil dessa mesma coisa de sempre. Aqui é meu e-mail, meu contato. Quem quiser visitar o Instituto, estamos abertos. Basta enviar um e-mail para a gente conversar um pouco mais dos detalhes desses projetos. Obrigado e parabéns pelo evento. Muitíssimo obrigado, professor Edgar. Acho que todos nós aqui ficamos maravilhados, né, com tantos cases extraordinários. Pedir desculpas pela minha ausência no início. Eu estava acompanhando toda a cerimônia de abertura, mas na hora que eu fui ligar a câmera, não funcionou. Entrei no smartphone, mas enfim, temos aqui várias perguntas, né, dos alunos, mas dado ao avançado da hora, a gente tem o cronograma, a programação a seguir. Eu vou repassar essas perguntas para você, de modo que possa dar um feedback aí para os nossos alunos, mas de antemão agradeço muito, em nome da Universidade de Pernambuco, essa excelente palestra. Obrigado, Sandra. Parabéns pelo evento, todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Sandra, você está por aí, professora Paula Loureiro também, assumem a partir daqui? Sim, estamos maravilhadas, né? Muito grata, professor Edgar Moria, muito grata, professor Alexandre. Obrigado. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso evento, né? Convidando a próxima mesa. Muito obrigada a todos.